Olá, boa tarde. Há 2 semanas, o Jornal da Justiça, primeira edição, traz as principais notícias do plenário virtual que foram destaque em 2023. Validade da resolução que ampliou os poderes do Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação. Acusação do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, por crime de calúnia. E as ações por dano moral em voos internacionais. Esses foram alguns dos temas julgados pelos ministros. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e a retrospectiva 2023 já está no ar. Em dezembro, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da resolução que ampliou os poderes do Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação, as chamadas fake news. A reportagem é de Bruno Silveira. Os ministros se manifestaram de forma favorável à manutenção da norma que ampliou os poderes de polícia do TSE para atuar de ofício, ou seja, sem precisar ser provocado no combate às fake news. Essa norma já havia sido validada pelo próprio STF durante as eleições no ano passado. Na ocasião, o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, argumentou que as regras poderiam promover censura prévia na internet e ingressou com uma ação no Supremo rejeitada pela Corte. Aras recorreu. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a propagação de notícias falsas tem o objetivo de hackear a opinião pública, fere o direito fundamental a informações verdadeiras e induz o eleitor a erro. Assim, segundo Moraes, esse cenário extrapola os limites da liberdade de fala. Com a decisão, o TSE pode determinar a retirada de posts e perfis em redes sociais que repliquem conteúdos julgados falsos pela Justiça Eleitoral. O tempo dado às plataformas para cumprir as decisões será de 2 horas, com multas de R$100 a R$150 mil por hora em caso de descumprimento. Apenas o ministro André Mendonça divergiu do relator. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as ações por dano moral em voos internacionais podem ser ajuizadas em até 5 anos. Em julgamento no plenário virtual, ainda em dezembro, os ministros entenderam que, nesses casos, devem prevalecer as regras do Código de Defesa do Consumidor. Amanda Mustafa tem os detalhes. A decisão vale para problemas em contratos de transporte aéreo internacional, como atraso de voos ou extravio de bagagens, e garante que passageiros que foram prejudicados se valham do período regido pelo Código de Defesa do Consumidor de 5 anos para entrar na Justiça com pedidos de indenização por danos morais. Os ministros analisaram o recurso de uma passageira que entrou com ação contra uma empresa aérea do Canadá. Em primeira instância, ela ganhou indenização de R$6 mil por danos morais por causa do atraso de mais de 12 horas em um voo. A decisão havia sido modificada pelo próprio Supremo, porque, como se trata de voo internacional, os ministros consideraram as convenções de Montreal e Varsóvia, que fixam um prazo de prescrição de 2 anos para o cliente reclamar. Mas, ao julgar o recurso, o tribunal acompanhou o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele observou que esse prazo internacional de 2 anos é apenas para indenização por danos materiais, como o prejuízo financeiro por uma mala extraviada, por exemplo, ou se por causa do atraso o cliente perdeu um outro voo. Já para as reclamações por danos morais, vale o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor. Assim, o plenário virtual determinou que os tratados internacionais que limitam a responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, não têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor quando a reclamação for por danos morais. A tese tem repercussão geral e deve ser aplicada por instâncias inferiores no julgamento de casos semelhantes. Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal manteve as regras da lei federal que autoriza o Corregedor-Geral de Justiça a cancelar o registro de imóvel rural. As informações com a repórter Viviane Novaes.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entrou com uma ação no Supremo contra itens da Lei de Registro de Imóveis Rurais de 1979. O texto prevê o cancelamento do registro pelo Corregedor-Geral de Justiça. Para a CNA, essa regra ofende o direito à propriedade do produtor rural. O cancelamento só poderia ocorrer, segundo a Confederação, por decisão do Judiciário e não pelo corregedor, que exerce apenas uma função administrativa. Mas o ministro relator Alexandre de Moraes afirmou que a administração pode anular os próprios atos quando houver vícios que os tornem ilegais. No voto, o ministro afirmou que o corregedor-geral somente fará o cancelamento do registro diante de provas irrefutáveis. Disse também que não há que se admitir a existência de alegada ofensa ao direito de propriedade. O reconhecimento da nulidade do registro, segundo Alexandre de Moraes, não desconstitui a propriedade que não teve aptidão sequer de surgir. Todos os ministros da Suprema Corte seguiram o voto do relator e mantiveram a autoridade do Corregedor-Geral de Justiça para cancelar o registro de imóvel rural. Ainda em dezembro, o Supremo Tribunal Federal validou em plenário virtual o acordo homologado pelo ministro Dias Toffoli, que permite o prosseguimento de concursos públicos para oficiais e praças da Polícia Militar do Pará, sem a limitação do acesso de candidatas. Firmado em novembro, o acordo assegura às mulheres o direito de concorrer à totalidade das vagas livremente e em igualdade de condições com os candidatos homens. Até o julgamento de mérito da ação ou até que nova legislação seja aprovada, os termos do acordo firmado vincularão os concursos futuros para acesso aos cargos da Polícia Militar Estadual. A reestruturação de cargos na Receita Federal foi validada pelo Supremo Tribunal Federal neste mês. Os ministros julgaram constitucional a transformação de cargos que unificou as atribuições da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da Receita Previdenciária. A narração é de Rossini Gomes. Em sessão virtual, os ministros do STF aprovaram a reestruturação de cargos na Receita. A decisão unânime confirmou jurisprudência do Supremo sobre a matéria e foi tomada no julgamento conjunto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Em todas, foi seguido o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. No voto, o magistrado explicou que o tema discutido nas ações tem jurisprudência consolidada, que exige, além do concurso público, 3 requisitos para que a transformação de cargos públicos seja constitucional: a similitude de atribuições dos cargos envolvidos, a equivalência salarial e a identidade dos requisitos de escolaridade. A PGR argumentava que a mudança seria inconstitucional por permitir a investidura em cargo de nível superior de servidores que antes ocupavam cargos de nível médio. Gilmar Mendes explicou que não houve inovação nas atribuições conferidas às carreiras após a transposição dos cargos, nem mudança na remuneração. O que ocorreu, segundo o relator, foi um processo de reestruturação administrativa, em que um cargo originalmente de nível médio recebeu novo requisito de escolaridade, com mudança de denominação. O ministro Gilmar Mendes ressaltou também que desde 1999 já havia a exigência de nível superior para os técnicos da Receita Federal. E para fechar o primeiro bloco de hoje da retrospectiva 2023, você vai conferir que o Supremo Tribunal Federal invalidou critérios sobre antiguidade de magistrados de Minas Gerais e do Amapá no caso de desempate para promoção. Os detalhes com o repórter Renato Rosa. As 2 ações foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. O relator, ministro Nunes Marques, destacou que somente lei complementar de iniciativa do Supremo pode dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Até que essa norma seja editada, o tema é disciplinado pela LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O ministro explicou que no caso de empate no quesito antiguidade, a LOMAN estabelece a precedência do juiz mais antigo na carreira. Já as normas de Minas e do Amapá fixam como critério o maior tempo de serviço público prestado ao Estado e o tempo exercido em cargo público efetivo, e não apenas na magistratura. Por unanimidade, os ministros seguiram o relator contra as leis estaduais. O julgamento foi no plenário virtual. A seguir, vamos conferir a decisão do STF que tornou o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, réu por crime de calúnia. Voltamos em instantes com a retrospectiva.
Estamos de volta com a retrospectiva 2023. Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação contra aumento salarial do governador de Minas Gerais. As informações com Carolina Chaves. A lei mineira, que foi questionada, concedeu reajuste escalonado às autoridades máximas do Executivo Estadual a partir de abril deste ano até fevereiro de 2025. Com a norma, o salário do governador Romeu Zema passou de R$ 10.500 para R$ 37.589. Em fevereiro de 2024, chegará a R$ 39.717 e em fevereiro de 2025, R$ 41.845. No Supremo, a Confederação das Carreiras Típicas de Estado, CONACAT, que representa servidores públicos federais, estaduais e municipais dos 3 poderes, do Ministério Público e de tribunais de conta, alegou que o aumento, sem prévia estimativa de impacto no orçamento estadual, é inconstitucional. Ao responder questionamento do relator ministro Cristiano Zanin, o governador Romeu Zema afirmou que a lei apenas corrigiu uma inconstitucionalidade no sistema de pagamento. O mérito da ação, no entanto, não chegou a ser analisado pelos ministros, isso porque o ministro Cristiano Zanin entendeu que a Confederação não tem legitimidade para propor no Supremo ação questionando a lei que foi impugnada. Além disso, o ministro apontou que a Confederação não comprovou o vínculo específico entre o pedido de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da entidade. O voto foi seguido por todos os ministros. Também em dezembro, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a implementação do piso da enfermagem deve ser regionalizada para profissionais do setor privado. O STF também manteve como referência a jornada de 44 horas semanais. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Com a decisão, o piso nacional da enfermagem, instituído por lei em 2022, no valor de R$ 4.750, não muda. O impasse estava no pagamento aos profissionais seletistas que trabalham em hospitais privados. Em sessão do plenário virtual, os ministros analisaram 7 recursos que questionavam a decisão do Supremo, que fixou critérios para a aplicação do piso. O relator do caso foi o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou no sentido de que o piso correspondia à remuneração mínima que deveria ser feita com base na soma do vencimento do cargo com verbas de caráter permanente. Também defendeu a redução da carga horária de 44 para 40 horas. O ministro sugeriu ainda estender o critério a todos os profissionais seletistas. Mas acabou prevalecendo o voto do ministro Dias Toffoli. Ele entendeu que o piso deveria ser aplicado de maneira regionalizada, respeitando as regras de cada estado e por meio da negociação entre patrões e trabalhadores. Toffoli defendeu 44 horas semanais como referência e também autorizou a redução salarial com o pagamento proporcional do piso quando houver redução de jornada. No caso dos profissionais do setor privado, o ministro votou no sentido de que seja realizada negociação coletiva para definir o pagamento do piso. Se não houver acordo, fica autorizada a abertura de dissídio coletivo. Acompanharam esse entendimento os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. Ficaram vencidos o relator Luiz Roberto Barroso e os ministros Edson Fachin, André Mendonça e Carmen Lúcia. No mesmo mês, o Supremo Tribunal Federal invalidou leis do município de São Paulo que obrigavam shopping centers a ter ambulatório médico ou pronto-socorro para emergências. A repórter Viviane Novaes traz as informações. A Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, entrou com um recurso no Supremo contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJSP validou 2 leis e um decreto da capital paulista. A Lei 10.947 de 1991 tornou obrigatória a implantação nos shoppings de ambulatório médico ou pronto-socorro equipado para atendimento de emergência com pelo menos um médico e uma ambulância.
A Abrace argumentava que a permanência num shopping não causaria risco ao frequentador. Alegava também que as normas de São Paulo afrontariam a competência privativa da União para legislar sobre seguridade social. Para a maioria dos ministros da Suprema Corte, as normas são inconstitucionais. De acordo com o ministro relator Dias Toffoli, a exigência de ambulatório ou pronto-socorro nos shoppings é um ônus para os empresários e uma intervenção estatal que vai contra os princípios da livre iniciativa. O Supremo Tribunal Federal tornou o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, réu por crime de calúnia. O motivo foram declarações contra um outro senador feitas em redes sociais. O julgamento foi em dezembro, no plenário virtual. Repórter Renato Rosa. O senador Jorge Cajuru foi denunciado pelos crimes de injúria, calúnia e difamação. A queixa-crime foi apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD, também de Goiás. Ele disse que em 2019, Jorge Cajuru usou as redes sociais para acusá-lo de envolvimento no esquema de propina para aprovar a nova lei de telecomunicações e, com isso, salvar uma operadora. A defesa alegou que todas as ofensas são vinculadas ao exercício do mandato, portanto, acobertadas pela imunidade parlamentar, mesmo que publicadas por meio virtual. O julgamento foi no plenário virtual. O Supremo declarou extintas as punições para difamação e injúria, porque os crimes prescreveram, e tornou o senador réu por crime de calúnia. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator. Gilmar Mendes explicou que, diversamente em relação ao crime de calúnia, a pretensão punitiva ainda remanesce, pois a pena máxima é de 2 anos e 8 meses, incidindo o prazo prescricional de 8 anos. O relator pontuou que, mesmo com a garantia da liberdade de expressão aos representantes do povo, nos casos de abuso ou de uso criminoso ou fraudulento dessa prerrogativa para ofensa a terceiros ou para incitação da prática de crimes, pode-se concluir pela não incidência da imunidade. Para fechar mais um bloco da retrospectiva 2023, você vai conferir que o Supremo declarou inconstitucionais leis do Estado de Mato Grosso que liberam o porte de arma a servidores da área administrativa da Polícia Penal. Carolina Chaves tem mais detalhes. Foram 2 leis estaduais, uma de 2010 e outra de 2022, que liberaram o porte de arma de fogo para servidores de nível superior, assistentes e auxiliares do sistema penitenciário do Estado, desde que não estejam envolvidos em atividades de custódia e segurança em estabelecimentos prisionais. Uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República questionou no Supremo a validade dessas normas. Ele afirmou que a competência para legislar sobre porte de arma de fogo é da União, já que trata de um tema que envolve a segurança nacional. O Procurador-Geral acrescentou ainda que o Estatuto do Desarmamento de 2003 disciplina essa questão e que policiais penais têm resguardado em lei federal o direito ao porte. A ação, contudo, questiona a extensão desse direito aos servidores da área administrativa. A ação foi levada a julgamento no plenário virtual. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em informações, defendeu a constitucionalidade da norma estadual, afirmando que a elaboração do dispositivo impugnado estaria inserida na esfera de competência do Estado federado. O relator da ação foi o ministro Cristiano Zanin, que acolheu o pedido feito pelo Procurador-Geral da República. Zanin lembrou que, em inúmeros julgados, o plenário do Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento sobre a inconstitucionalidade de normas estaduais que trataram sobre material bélico e culminaram em autorizar o porte de arma de fogo. Assim, votou no sentido de que os dispositivos em discussão não são válidos. No voto, o relator destacou ainda que decisão sobre o caso não impede que eventuais interessados solicitem o porte de arma de fogo à Polícia Federal, com fundamento no risco da atividade profissional ou em ameaça à integridade física, na forma prevista na Lei do Desarmamento, aplicável a qualquer cidadão. O entendimento de Cristiano Zanin foi acompanhado por todos os ministros da Corte. A seguir, vamos conferir o balanço das atividades do Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes com a retrospectiva.
Estamos de volta com a nossa retrospectiva 2023. No encerramento do ano judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um balanço tanto da produtividade anual da Corte quanto dos processos mais importantes julgados na gestão dele à frente do STF. O ministro está há 3 meses na presidência da Corte. Barroso iniciou o discurso falando sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Esse ano tivemos o 8 de janeiro, o dia da infâmia, na feliz expressão da ministra Rosa Weber. Foi uma das páginas mais tristes da história desse tribunal e talvez da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, demonstrou a grande resiliência das instituições, e esse mesmo plenário foi reconstruído em tempo recorde de 3 semanas, sob a liderança da ministra Rosa Weber, numa prova de que, às vezes, a depredação física não é capaz de atingir a simbologia das instituições, a sua força, e a rejeição que a sociedade brasileira teve àquele episódio, na verdade, contribuíram para o fortalecimento das instituições. Este ano, o Supremo Tribunal Federal recebeu mais de 78 mil processos, entre originários e recursais. Houve aumento de 10% em relação ao ano passado. As ações penais de 8 de janeiro foram as responsáveis por esse acréscimo significativo, segundo o ministro Barroso. O STF proferiu em 2023 mais de 100 mil decisões, 17 mil colegiadas e 84 mil monocráticas. Luiz Roberto Barroso explicou o motivo das decisões individuais que foram recentemente questionadas pelo Senado Federal. A regra geral aqui é que cautelares em ações diretas, que geralmente envolvem atos dos outros poderes, venham imediatamente a plenário virtual ou físico. Foi isso que nós reiteramos em emenda regimental aprovada ainda sob a presidência da ministra Rosa Weber. Quanto às demais, o padrão desejável é que todas as cautelares que sejam institucionalmente relevantes venham igualmente ao plenário. Quanto ao mais, é preciso que se tenha a consciência da impossibilidade. Com 54 mil recursos extraordinários ou agravos, 7 mil reclamações, 12 mil habeas corpus, sem falar em mandado de segurança e outras classes processuais, seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. Simplesmente não teria como funcionar, é materialmente impossível. O presidente do STF destacou ainda os principais julgamentos realizados pelo Supremo nos últimos 3 meses. Entre eles estão a demarcação de terras indígenas, o direito à licença maternidade, a gestantes em contrato temporário, a obrigatoriedade do fornecimento de transporte de graça em dias de eleições e o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional da situação do sistema carcerário brasileiro. Nós reiteramos o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional e determinamos ao governo federal que, em 90 dias, elabore um plano para enfrentamento desse problema do excesso de entrada, da má qualidade das vagas e da permanência além do tempo, e já previmos que, apresentado o plano pela União Federal, os estados também terão um prazo de 90 dias para apresentar o seu próprio plano. Considero que esse é um precedente importante no enfrentamento da questão prisional no Brasil. Esse é um problema global, o equacionamento da questão carcerária e do hiperencarceramento, mas acho que nós vamos conseguir avançar nessa matéria. Ao final da sessão, o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, citou como um dos desafios do tribunal em 2024 a implantação do juiz de garantias. Há de propiciar uma verdadeira revolução no sistema processual penal brasileiro. Demanda muita atenção, um redimensionamento, inclusive, das circunscrições judiciais. E isso tem um reflexo importante na área da segurança pública. E a retrospectiva 2023 fica por aqui. Obrigado pela companhia, um ótimo fim de semana. Tchau!